Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Vamos aguardar mais um minutinho aqui. Enquanto isso eu vou escrever aqui o assunto. Um excelente dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Coloca para mim nos comentários aqui, por favor. Coloca nos comentários aqui para mim, por favor, se você está me ouvindo bem, se você está me vendo bem. Deixa eu desativar aqui as minhas notificações. Ok. Coloca no relacionamento, coloca nos comentários aí para mim, por favor, se você está me ouvindo bem, se você está me vendo bem. Eu quero aproveitar para te pedir para compartilhar essa live. Tem um aviãozinho aqui, ó. Clica nesse aviãozinho e envia para 10 pessoas aí da sua lista, para que possa participar com a gente aqui. Eu vou enviar para algumas pessoas aqui. E também tem um coraçãozinho aí, que quando você achar algo interessante que eu falar, clica nele e segura, porque o Instagram entende que essa live é relevante e mostra para mais pessoas. Beleza? Sejam todos muito bem-vindos, um excelente dia e vamos lá, vamos que vamos. Vamos falar hoje sobre relacionamentos. Relacionamentos. Acho que eu consegui fixar um comentário aqui. Bom, pessoal, vamos lá. Quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de um todo. Muita gente acha que quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando só de casal, né? E na verdade não é. Relacionamento é a partir do momento que você nasce, você já começa a ter relacionamento. O seu primeiro relacionamento é com seus pais, é com a mãe. Então, vem desde lá de trás. E aí vem seguindo aí um longo caminho, né? Porque a vida é relacionamento. Na vida você faz relacionamento o tempo inteiro. São os coleguinhas que você começa a fazer lá na infância, né? São os melhores amigos, o seu primeiro relacionamento amoroso. Normalmente acontece ali na adolescência. Depois você tem filhos, né? Depois você se casa, ou você se casa e depois tem filhos. Não tem muito uma ordem disso, né? Mas, então, falando sobre relacionamento, vamos começar a falar aqui sobre o relacionamento com os pais, tá? Quando você é gerado, quando você está lá no ventre da sua mãe, quando a sua mãe e o seu pai começam a conversar com você ali dentro da barriga, já é um tipo de relacionamento. E depois você nasce, né? Depois você nasce e aí começa o relacionamento com a família, com os pais e com a família, com os tios, com os avós, com os amigos dos pais e por aí vai. E aí você vai construindo dentro da sua cabeça uma forma de relacionamento, um temperamento, porque
você constrói tudo isso vendo o que passa por você, vendo as coisas que acontecem, né? Eu vou falar mais para frente, mas normalmente os filhos, eles não fazem o que os pais mandam, eles fazem o que os pais fazem. Eles são cópias perfeitas, né? Vou falar um pouquinho mais disso aí mais para frente, tá? Então o que acontece? O relacionamento com os pais, ele vem se construindo na sua infância, com os coleguinhas que você está fazendo, e você se mostrando para o mundo, você se mostrando para as pessoas, e você recebendo das pessoas algo que elas têm para te oferecer, mesmo que seja inconsciente. Aí você vai para a escola, muitas crianças chegam na escola, vai para berçário logo neném ainda, né? Mas falando de escola, o normal, aliás, não existe normal para isso, né? Vou falar o que eu passei. Eu fui para o jardim de infância, né? Que era o segundo período, depois eu fui para o pré-primário. E aí nesse momento você está ali fazendo relacionamento com as pessoas. Você está se relacionando com os seus colegas, você está relacionando com os professores e com todas as pessoas que passam por você. Então os seus relacionamentos vão sendo criados desde lá de trás, desde a infância. E aí você chega à adolescência, e aí você começa a ter o seu primeiro relacionamento, acontece aí, seu primeiro namorado, sua primeira namorada, e aí isso vem construindo. Existe, hoje acredito que muito menos, mas existem relacionamentos que são criados lá na adolescência, e ele vem para a vida, né? Aqueles casais que tiveram apenas um relacionamento, um namorado, uma namorada, eles vêm desde lá de trás. Hoje é mais raro isso, mas acontece ainda. Nesse feriado do carnaval mesmo, eu conheci um casal novinho que vai se casar, e bem bacana, bem legal, coisa rara de se ver hoje, tá? E aí você começa a construir aí os seus relacionamentos. Aí você tá lá na escola, depois você começa a trabalhar, e aí vem mais relacionamento com colegas de trabalho. Tem aquelas pessoas que você tem mais afinidade do que as outras. Tem aquelas pessoas que você acaba se tornando amigo. E tudo isso que eu estou falando aqui é relacionamento. Você começa a trabalhar numa empresa de vendas, por exemplo, e aí você começa a fazer relacionamento com o cliente que você atende. Você que trabalha num setor fixo da empresa, você está fazendo relacionamento com as pessoas da empresa. E aí o ciclo de relacionamento seu cresce todos os dias. É dentro do ônibus que você faz uma amizade, dentro de um táxi que você faz uma amizade, e por aí vai. E aí você compra seu carro, e aí você começa a fazer relacionamento com o mecânico do seu carro, com quem vai arrumar seu carro. Você faz relacionamento com o frentista de posto de gasolina, com a pessoa que lava o seu carro. Porque por mais superficial que seja essa relação, é um relacionamento. Então, para que você entenda, tudo que você faz hoje que é ligado a pessoas é um relacionamento. Então, se você mora num prédio onde tem porteiro, é um relacionamento. Aquele passar todos os dias, cumprimentar, receber material que chega pelo correio, esse tipo de coisa, é um relacionamento que você está criando com seus vizinhos, com o síndico do prédio. Então, é um relacionamento. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão do relacionamento. Vamos falar aqui do relacionamento dos pais com os filhos. Depois nós vamos falar de relacionamento de casal. Então, o relacionamento dos pais com os filhos. Como que você... Porque primeiro você é filho, e depois pode ser que você seja pai, mãe ou não também. Como eu disse, não existe regra. Para a vida não existe regra. Então, a gente tem dá muito ouvido à sociedade, dá muito ouvido às pessoas. Quem diz que você tem que casar?
Quem disse que você tem que ter filhos? Quem disse que você tem que fazer esse tipo de coisa? Fica muito seguindo muito uma coisa que vem lá de trás, que antes tinha essa cobrança. Hoje não tem isso não. Aliás, para mim nunca teve. As pessoas elas podem ser livres. E você só é livre quando você não liga para a opinião das pessoas. Aí sim, você é livre. Aí você faz o que você quer, realmente. Quer ter filhos? Ótimo. Não quer ter filhos? Ótimo também. E eu não estou preocupado com a opinião das pessoas. É isso que você tem que ter para você. Quando você é livre, quer dizer que você não se preocupa com a opinião das pessoas. Você pode ouvir uma pessoa ou outra, um conselho ou outro, mas você não está preso na opinião das pessoas. Tá? Então, o relacionamento de filhos com filhos, antes você é filho para depois você ser pai. E aí, como que é o relacionamento seu com seus pais? Ou como que foi o seu relacionamento? Porque muitas vezes a gente fica assim, quando você é adolescente, principalmente, quando seu pai e sua mãe falam alguma coisa, você fica com raiva, você briga, você acha que você tá certo, acha que você tem razão de tudo, que eles não sabem de nada, você sabe tudo e eles não sabem nada. Não é assim? Eu fui adolescente, eu sei como é que é. Só que muitas vezes eu não expressava a minha opinião, não expressava a forma que eu imaginava aquilo. Por quê? Por respeito, por medo. Então eu ia contra a minha vontade, mas eu ia na opinião deles. E tá errado isso? Não sei se está errado. O interessante é que você, desde criança, desde a adolescência, você tem a liberdade para mostrar quem você é e para criar a sua persona, quem você é. Eu tenho muito isso com os meus filhos, a questão de dar liberdade para eles falarem o que eles pensam. E eu me posiciono dependendo da opinião deles, favorável ou não. Mas eu deixo muito claro para eles que é muito importante que eles expressem a sua opinião. Perguntem qualquer coisa que eles têm dúvida, qualquer coisa que ele queira saber, porque eu não tive essa liberdade. Então, essas coisas vão gerando travas na gente, vão gerando as nossas crenças que são limitantes, que lá na frente elas vão fazer uma diferença enorme na nossa vida, tá? Então é muito importante você entender isso. E aí você vem trazendo esse relacionamento com seus pais e chega o momento de você tocar sua vida. Ou você sair de casa para morar sozinho, ou também não, ou continuar morando na casa dos pais, ou se casar, ou não. Mas avançando aqui agora para relacionamento de pai para filho. Aí você se torna pai. Como que você se tornou pai? Qual é a criação que você dá para os seus filhos? Você cria seu filho muito na rédea curta? Isso pode ser bom, mas também pode te atrapalhar na questão do relacionamento dele com você. Será que você vai ser a pessoa para quem ele vai contar tudo que ele faz? Será que você vai ser a pessoa que ele vai ter como confidente? Porque quando você cria uma barreira de que é você que manda, que tem que ser feito do seu jeito, que as coisas têm que acontecer como você quer, muitas vezes o seu filho pode ser que ele procure um amigo para conversar, um tio, uma tia, o avô, a avó, e às vezes nem diretamente, conversa falando, jogando um ponto, que meu amigo faz isso, tal, não sei o quê. Então isso é importante você entender qual tipo de conduta você vai ter com seu filho, com a sua filha. Que tipo de conduta você vai trazer? Você vai ser aquele pai mais amigão, aquele pai mais relaxado, que o filho faz o que quiser? Não acredito que seja melhor também. Então,
Eu acredito que você tem que ser meio termo, né, na questão de ser bravo quando precisar, mostrar quem você é, mas que aquilo acontece a partir do momento que a criança ou adolescente faça coisas erradas. E que tem limites, tem que mostrar os limites. A criança, ela cria sua personalidade até os 7 anos. E é muito importante ficar de olho nisso. E aí, como que você vai ser como pai? Ou como você é como pai? Isso conta muito para sua vida. E o que os nossos filhos, como eu falei lá atrás, os nossos filhos, eles não fazem o que a gente manda. Eles fazem o que a gente faz. Eles são exemplos perfeitos, são cópias perfeitas de nós. Uma vez eu ouvi uma propaganda que tá andando pai e filho, e o filho tá fazendo exatamente o que o pai tá fazendo. Um pai fumando e um filho atrás, andando atrás do pai fumando também. O pai fumando, pega o cigarro, joga no chão, na rua, e o filho pega e joga na rua também. Então não adianta você, pai, ficar pregando pro seu filho que não deve fazer determinada coisa, mas se você faz, ele tá vendo você fazer, como que você não quer que ele faça? Você tá falando com o seu filho, você não pode falar mentira, e tal, não sei o que. Aí o telefone toca na sua casa, e é aqueles telemarketings daquelas empresas de internet, de telefonia, seja o que for, e aí você pega e fala assim, não, o Alisson não tá aqui não, na frente do seu filho. Aí você tá mentindo, mas você tá falando com o seu filho para não mentir. Como que você quer que ele não mente se você tá mentindo? Se você fala mentira. Tá entendendo? É detalhe, mas é o detalhe que faz a diferença. É o detalhe que é importante. E nós precisamos ficar atentos a isso. Porque senão você chega lá na frente, o seu filho não é o que você esperava que fosse, você fala, onde foi que eu errei? Talvez seja nesses pequenos detalhes. Que é extremamente importante a gente ficar de olho. E aí, Alisson, mas meu filho vai virar um mentiroso porque eu contei uma mentirinha, porque eu falei uma mentirinha ali até sem perceber? Pode ser que sim. Pode ser que não, mas pode ser que sim. Isso pode trazer resultados ruins para ele lá na frente, lá quando ele for adulto. Porque são crenças que vão entrando na cabeça dele, na mente dele. E aí você, hoje como adulto, você com certeza é um adulto com um tanto de crença. Porque crença todos nós temos. Elas podem ser negativas ou positivas. Boas ou não tão boas. Normalmente as crenças são aquelas crenças limitantes. Que dentro da sua cabeça você tem aquilo como verdade. E aí você acredita que é verdade e você não avança. Você não consegue sair daquele ciclo. Então essas crenças elas são criadas lá na sua infância. Os seus pais fazem por mal? Não, é o que eles sabiam, é o que eles aprenderam. Mas são crenças que são trazidas ao longo da nossa vida. E aí avançando um pouquinho mais, a gente vem para o relacionamento de casal. E essas crenças que foram implantadas em mim lá atrás, na minha infância, na minha adolescência, elas podem refletir e refletem nos nossos relacionamentos, na nossa vida num todo, no relacionamento com um amigo, com um colega, no trabalho, com o seu cônjuge. É assim. E aí vem a questão de relacionamento do casal. Eu falo muito o seguinte, essa semana eu recebi um post que falava assim, ó, manteiga é fora da geladeira. Alguma coisa assim, combine antes do casamento para não dar problema lá na frente. E é verdade isso. Por quê? Porque quando você está num relacionamento, o que você não quer é falar sobre os alinhamentos. Tem pessoas que chamam de DR, discutir relação, eu chamo de alinhamento de expectativa. As coisas que eu desejo
eu preciso alinhar com a pessoa que está comigo, porque como que ela vai saber que eu desejo aquilo? Ou como que eu vou saber que ela deseja alguma coisa? É muito comum em briga de casal falar, eu não tenho bola de cristal não, adivinhar o que você está querendo não, eu não tenho bola de cristal não. Só que é o seguinte, quando você tem um relacionamento alinhado, que as expectativas estão alinhadas, a tendência é que dê mais certo. A tendência é que você saiba um pouquinho mais do outro e passa a se tornar meio que uma bola de cristal. Porque você já sabe o gosto daquela pessoa, você sabe o que ela espera de você. Então, olha, aprofundando nessa questão do relacionamento do casal. Tem casal que briga o tempo inteiro, tem casal que o tempo inteiro está discutindo por pequenas coisas. E aí um grita com o outro pega e aceita aquilo. Olha só, entenda uma coisa. Quando você aceita um relacionamento abusivo, seja ele de palavras, seja ele de discussão de palavras, quando você aceita o primeiro grito, você está sendo conivente com aquilo. E quando você aceita o primeiro grito, vai existir a segunda vez, vai existir a terceira vez, vai existir a quarta, a quinta e vai existir sempre. Porque você aceitou. Porque se são coisas que são contra os seus valores, você precisa acabar com ele na raiz. A primeira vez que o homem ou a mulher gritar com você, você tem que se posicionar. Não é simplesmente terminar aquele relacionamento ali naquele momento. Não, mas você precisa se posicionar. Você precisa colocar para a pessoa que, olha aqui, comigo, se você vem dessa criação, se você vem desse tipo de relacionamento, comigo as coisas são diferentes. Comigo você não grita mais desse jeito, porque a próxima vez que você gritar comigo desse jeito, você nunca mais vai me ver aqui. Você precisa se posicionar. Porque se você não se posicionar, vai acontecer de novo, e de novo, e de novo. Isso é uma forma de alinhamento de expectativa. Quando você coloca, se posiciona com a pessoa, você está alinhando algo para não acontecer depois. E aí é o seguinte, se acontecer de novo, você tem que cumprir o que você falou. Porque se você não cumprir o que você falou, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Então, voltando só um pouquinho aqui, a questão do alinhamento de expectativa com a pessoa que você está. Se é uma pessoa que você enxerga um futuro, que você se vê com ela no futuro, você precisa sentar em algum momento e alinhar essas expectativas. O que é alinhar as expectativas para que você entenda quando você está com uma pessoa? É você sentar com ela sem arma, da forma mais tranquila possível, preparado para receber feedback e preparado para dar feedback e combinar isso com a pessoa. Olha aqui, vamos sentar aqui e vamos alinhar as nossas expectativas como casal. Eu preciso entender o que você espera de mim e eu preciso que você entenda também o que eu espero de você. Só que para isso nós precisamos estar tranquilos, nós precisamos estar sem peso e sem estar armado com palavras, porque nós estamos aqui alinhando. E quando a pessoa entender isso, você começa a conversar com a pessoa. E aí é você mostrar para ela o que você espera dela como o seu cônjuge e o que você entender dela, o que ela espera de você. Mas você tem que estar preparado para ouvir, porque se você não estiver preparado para ouvir, vai virar briga. E não é essa a intenção. A intenção é que as coisas sejam alinhadas. Por quê? Se você pretende casar com essa pessoa, ela precisa entender o que você quer lá na frente. Que tipo de coisa você gosta, que tipo de coisa você gosta de comer, que tipo de coisa você gosta que aconteça na casa. Porque de repente você vai virar para ela e falar assim, olha, eu espero de você como minha esposa que você cuide da casa, que você lave o banheiro todos os dias. E ela vai virar para você e falar assim, olha, isso aí não faz parte da pessoa que eu quero ser como esposa, não. Eu não estou casando para ser empregada. Mas nós podemos entrar num acordo com relação a isso. Vamos lá. O casal tem condição de pagar uma empregada para fazer essas coisas? Ótimo.
resolvido. Contrata uma empregada, uma secretária, que ela vai fazer todas as coisas, os desejos do marido, os desejos da esposa. Não tenho dinheiro para poder pagar a empregada. O que você pode fazer? Pagar uma diarista. Que a diarista vai lá 2 vezes por semana, vai lavar o banheiro 2 vezes por semana. Não vai ser todo dia como você queria, mas vai ser 2 vezes por semana. Se é um casal só, dá para passar. E nesse dia que ela estiver em casa, ela vai fazer tudo. Ela vai lavar, vai passar, não importa. Você que vai decidir, vai combinar isso com ela, tá? Não temos dinheiro para isso. Então vamos lá. O que um sugere, o que o outro sugere? Quando um sugerir, analisa o que ele está sugerindo. E quando a outra pessoa sugerir, analisa também o que ela está sugerindo. Então vamos dividir as tarefas. Eu fico com o banheiro, não vou lavar todo dia. Eu vou ficar com o banheiro, vou lavar 2, 3 vezes por semana. E você cuida da cozinha? Você cuida de lavar as louças e guardar as louças? Só que eu não gosto que a louça fique acumulada lá, louça de 1 dia, 2, 3 dias. Então a louça também tem que ser lavada todos os dias. Tá ok para você? Tá ok para mim. Para você também tá ok? Também tá ok para mim. Então isso é uma coisa. E as outras coisas? Eu gosto que troca roupa de cama toda semana. O outro às vezes está acostumado a trocar roupa de cama 1 vez por mês. Então são coisas que precisam ser alinhadas. E aí, você homem, joga futebol. Eu quero já falar, eu jogo futebol 2 vezes por semana. É quinta e domingo. É segunda e domingo. Para a pessoa já saber que ela vai encontrar isso. Porque muitas vezes tá lá, a mulher tá lá deitada na cama, um domingo cedo, acorda os dois, ele acorda já meio que atrasado e vai pro banheiro, vai vestir roupa e tal, não sei o que, vai pegar chuteira. E de repente a mulher assusta. Ô, você tá aí, meu filho? Eu tô de jogar bola. Jogar bola, ficou doido, senhor? Nós vamos ficar agarradinho, deitado aqui, assistir uma série aqui na televisão. Depois nós vamos tomar café, depois nós vamos deitar aqui de novo. Ficou doido? A galera da pelada tá me esperando lá, eu tenho que chegar lá, e depois vou tomar uma, eu vou chegar aí lá para meio-dia, 1h da tarde. E isso não estava nos planos dela. Estava nos planos dela é você ficar agarradinho com ela ali e tal, e depois ir almoçar na casa da mãe dela, e depois voltar para casa e continuar na série. Então essas coisas têm que ser alinhadas. Porque se não for alinhado, você vai ter problema. E muito problema. Porque você vai começar a brigar por causa de coisa que é pequena. Mas é pequena quando você olha de fora. Mas para aquela pessoa que estava esperando que você ficasse com ela deitada lá a manhã inteira, para ela é muito. Para ela faz muita diferença aquilo. Poxa, acaba o dia dela, acaba o domingo dela. Porque você foi jogar bola. E para você tá super tranquilo, né? Minha mulher queria que eu ficasse em casa deitado com ela e você nem sabe que causou tanto nela. Você nem sabe que estragou a vida, o domingo dela daquele jeito. Para você tá tudo normal, você foi jogar seu futebol como você sempre fez, tá lá proseando com os amigos, só que ela do lado de cá não entende isso não. Ela não entende isso não. E você do outro lado de lá também não entende. Então por isso as coisas precisam ser alinhadas. E eu sugiro que você alinhe isso antes do casamento. Você espera de mim como seu marido. O que você espera de mim como seu marido? Eu espero que você sustente a casa. Eu espero que você seja o responsável por comprar toda a comida, que você pague a conta de luz, a conta de água, o condomínio, que você pague o aluguel, a prestação do apartamento, que você seja responsável pelo carro. Eu vou comprar um carro, eu quero que você seja responsável pelo meu carro, porque eu não sei nada disso de lavar, não sei nada de arrumar. E aí você, o homem, tá entendendo. E aí não é você concordar só porque ela tá falando. E virar para ela e falar assim, olha, eu não concordo com essa parte e eu tenho que sustentar a casa sozinho. É muito normal hoje, natural hoje, que os casais dividam as contas. Faz o rateio da despesa da casa no geral. É muito comum isso. Antigamente não era tão comum. Antigamente o homem ficava responsável por prover a casa. Hoje não é tanto. Então você precisa alinhar essas coisas. Quando você faz esse tipo de alinhamento, pode ser que dê certo. Que
também não é garantia, porque existem outras coisas que envolvem. Quero alinhar com você o seguinte, sobre traição. Aí vai mais a fundo. Eu quero deixar muito claro para você que se você me trair, você nunca mais vai me ver. E aí volta o que eu falei lá atrás. Se você falar isso, você tem que cumprir, porque se você não cumprir e aceitar uma traição, você vai ser, pode ser que você seja sempre traído ou traída. Isso é uma coisa muito séria. Eu conheço alguns casais que têm relacionamento aberto. Isso tem que ser muito alinhado, gente. Muito alinhado. Se você é esse tipo de pessoa, que não tem problema nenhum, eu não julgo ninguém por isso, mas tem que ser muito alinhado, tem que ser muito conversado. Porque pode ser que lá na frente isso traga problema. E será que nós estamos querendo ter problemas? Porque muitas vezes a gente fica procurando problema que a gente não tem. E esse tipo de problema que a gente não tem, é a maior bobagem do mundo a gente ficar procurando isso. Será que é necessário isso? Será que é necessário eu ter problema que hoje eu não tenho? Então todo relacionamento ele precisa ser alinhado. Tem uma historinha que fala um casal que estava fazendo bodas de ouro e o homem virou para a mulher e falou assim, para a esposa, falou assim, ó, hoje eu vou deixar você comer o miolo e vou comer a casca, porque a vida inteira ela comeu a casca e ele comeu o miolo. E ela vira para ele e fala assim, ela ri, ele pergunta para ela, o que você tá rindo? Ela fala assim, eu nunca gostei da casca. E ele olha para ela assustado e fala, uai, mas eu também nunca gostei do miolo. E aí ele comeu miolo a vida inteira e ela comeu casca a vida inteira. Durante 50 anos. Imagina se isso tivesse sido alinhado lá atrás. Teria sido muito mais fácil, muito mais feliz, muito mais... Não dá. Então, o relacionamento entre homem e mulher tem que ser uma coisa amigável, tem que ser uma coisa... Briga vai ter. Ontem eu conversando com uma pessoa, a pessoa virou para mim e falou assim... O que você acha que eu faço para parar de brigar? De brigar com a minha esposa? Ué, morre. Porque não tem ser humano que não briga, não tem casal que não briga, não. Você precisa aprender a brigar. Aprender a brigar é o seguinte: você não precisa ter raiva da pessoa por tudo. Você está brigando por um motivo, você vai ter raiva dela por todos os outros motivos? Não precisa disso. Seja mais... Tenha amor nas palavras quando você estiver brigando. Não ofenda a pessoa, não fale coisa que você não gostaria que ela falasse para você. Se coloque no lugar da pessoa, recebendo o que você fala para ela. Você ia gostar? Você ia ficar com ela quanto tempo? Se ela te tratasse como você trata ela. Isso eu estou falando dos dois lados, tá? Tanto do homem quanto da mulher. Como que você ia ficar? Como que você ia receber isso? Como que você ia aceitar isso? Se coloque no lugar da pessoa. Isso se chama reciprocidade. Se colocar no lugar da pessoa. Entender o que a pessoa está passando lá de lá. Se coloque no lugar dela. E faça a cena imaginária na sua cabeça de como que você iria receber o que você fez com ela. As pessoas começam a entender mais as outras quando elas fazem isso. Quando elas fazem esse exercício de se colocar no lugar da pessoa. É extremamente importante que você faça isso. Extremamente importante. Então trate bem, trate com carinho, trate com respeito, trate com amor. Amor nas palavras. Mesmo numa briga. Você tá puto com a pessoa. Você não precisa gritar. Gente, isso fere demais a outra pessoa. E, homem, você principalmente, se atente a isso. Porque o homem, ele é mais racional. O homem, ele aceita mais as coisas. Vamos pensar aqui num grupo de amigos. Um outro vira lá e manda você, fala um palavrão com você. Ah, vai tomar em que lugar? O homem, ele tá nem aí pra isso não. Ele recebe aquilo ali e com 2 minutos depois ele tá pegando o copo, tá brindando com a pessoa e tá mandando ele também. É assim. Só que o homem, entenda uma coisa de uma vez por todas. A mulher não é assim. A mulher não recebe
do mesmo jeito que você. E o Alisson tá falando isso para você aqui hoje, ele demorou muito para aprender isso. Ele teve que passar por várias situações da vida, ele teve que perder várias coisas na vida para poder entender isso. Então entenda isso de uma vez por todas. Não fale palavrão com a sua esposa, com a sua namorada. Não grite com a sua esposa, com a sua namorada. A mulher não recebe do mesmo jeito que o homem. E aquilo vai corroendo ela por dentro. O homem também tem as suas situações. Não quer dizer que a mulher, quando fala isso com ele, não fique puto. Ele fica puto. E ele remói também, tá? Mas a mulher, muito mais do que o homem. Então trate a pessoa com carinho, com respeito que ela merece. Como todas as pessoas merecem. Não é só a sua esposa, não é só o seu marido. São todas as pessoas merecem respeito. Merecem ser bem tratadas. Então toma cuidado com as palavras. Amor nas palavras. Inclusive no momento de briga. No momento de briga, lembra de mim falando isso com você. Ah, você vai às vezes extravasar um pouquinho, vai falar um pouquinho mais alto? Vai, é natural, é normal. Mas lembre disso que eu estou falando com você. Elimine os palavrões de uma briga, de um relacionamento. Isso não faz bem. E o relacionamento, gente, ele vai minando um pouquinho a cada dia. Vamos pensar que você briga com o seu cônjuge hoje. Quebra o pau. Aí quando for daqui aí vocês ficam remoendo isso. Remoendo isso por 2, 3 dias. Aí quando chega o final de semana, faz as pazes e tal, tá tudo bem. Tá tudo bem, mais ou menos, tá? Porque não fica tudo bem. A cada briga, mina um pouquinho. A cada coisa que você faz que o outro não concorda com você, porque não alinhou as expectativas lá atrás, mina um pouquinho. Você pode alinhar suas expectativas hoje, depois de 1 ano, 2 anos, 3, 5, 10, 15, 20 anos de casado? Pode. E eu sugiro que faça isso. Mas o ideal é que você faça isso quando está começando o relacionamento. Quando você enxerga que tem futuro. Quando você enxerga que vai existir ali um casamento, juntar os panos. É isso. Mas o alinhamento expectativo pode ser feito em qualquer momento. Mas você precisa ter calma e tranquilidade para receber o feedback da pessoa e para dar o feedback. É tudo, gente. Olha só, meu marido, quando você está no churrasco, quando você bebe, você fica falando tanta besteira, você fala isso, fala aquilo. Controla isso. Você ofende as pessoas quando você fala isso. Dá um toque sutil. Fala a verdade, fala o que realmente é, mas com tranquilidade. Tá entendendo? Então é isso que é o alinhamento de expectativa. E quando o alinhamento de expectativa você está fazendo isso lá antes do relacionamento, antes do casamento, você precisa alinhar. Quer ter filho? Não, eu não quero ter filho, não. Eu já vi casal separar depois de alguns anos de casado, tipo 3, 4 anos de casado, porque o marido era doido para ser pai. E a mulher não tinha a menor intenção de ser mãe. Só que isso não foi falado. E aí os dois casaram e tal, e passou um tempo, o marido virou e falou assim, é hora da gente começar a pensar em filho, né? Ela virou para ele e falou, filho? Eu não quero ser mãe, não. E aí ele achar que vai convencer e tal, e não convence. E aí o que aconteceu? Separou. E eu já vi também caso de que a mulher deixa muito claro que não quer ser mãe, só que o cara fala, por gostar muito, ele fala, não, eu mudo isso aí depois, no decorrer do casamento, e convenço ela. E aí não consegue convencer. Porque num relacionamento, para ter filhos, quem comanda é a mulher. Não adianta ser homem achar que você é o fodão, que você vai ter filho. Se a mulher não quiser, você não vai ter, não. E se a mulher quiser, você vai ter. Mesmo você não querer. Quem comanda é ela, o corpo é dela. Entende? Então, alinha isso. Alinha as suas expectativas. Porque o homem, às vezes, quando casa, ou a mulher também, ele acha que ele vai continuar tendo vida de solteiro. Vai sair todo dia. E a sua mulher não tá lá sabendo disso, não. Aí o que acontece? Vem as brigas. Vem as pequenas coisas. Quando um relacionamento acaba, normalmente, é o seguinte. Normalmente, quando você pergunta para um casal assim, e aí, como é que tá o relacionamento? Um deles fala, não, mas tá maravilhoso. Se melhorar, estraga.
Aí o outro fala assim, não tá muito bom não. É visão diferente. E acontece muito quando um relacionamento acaba, o outro virar e falar assim, não, mas por causa de uma coisinha desse tamanhozinho, brigou comigo e separou. E divorciou. Não é por causa de uma coisinha assim. É por causa de um monte de coisinha assim. É uma coisinha assim hoje, uma coisinha assim amanhã, uma outra assim, uma outra ontem, uma outra antes de ontem, uma outra semana passada, uma outra mês passado, uma outra um ano atrás, uma outra 2 anos atrás. Essa soma dessas pequenas coisinhas faz com que um relacionamento acabe. Porque chega um momento que o copo transborda. O copo transborda. E aí o relacionamento vai embora. E aí vai embora mesmo. Só que não são pequenas coisinhas. É a soma de um pouquinho todos os dias que faz com que o relacionamento acabe. É assim. Então quando a pessoa responde para você assim, eu me divorciei, eu separei, por causa de uma coisinha desse tamanhozinho, e a pessoa fez um escarcéu danado, uma tempestade em copo d'água, nós separamos. Para você está enxergando só aquela coisinha, mas a pessoa está enxergando a soma de tudo para trás, que fez com que o caldo entornasse, fez com que o copo entornasse. E aí foi um fim de um relacionamento. Tá me compreendendo? E aí vem a questão que eu espero que vocês não passem, mas hoje em dia vai ser menos comum você ver pessoas fazendo bodas de prata, bodas de ouro. Cada vez mais isso vai diminuir. Por quê? Porque antigamente, a gente vê isso hoje de pessoas que fazem, eu vejo pessoas que fazem ainda, mas isso antes era normal, você vê sempre. Hoje é comemoração de bodas do meu tio, do meu pai, da minha mãe, dos meus avós. Os meus pais, por exemplo, têm 45 anos, 46 anos de casado. Então eles estão próximos de chegar a bodas de ouro. Legal demais, né? Mas isso é cada vez mais raro hoje. Por quê? Porque as pessoas não têm tolerância. As pessoas elas não têm o companheirismo. Elas não conseguem se colocar no lugar do outro. E aí, por qualquer coisa se casa, por qualquer coisa separa. É assim hoje. Cada vez mais comum você ver pessoas divorciando. Casou há 1 ano e divorciou, mas já as pessoas não têm tolerância para estar junto hoje. As pessoas vêm com a vida dela, o outro vem com a vida dele, não faz o alinhamento expectativa aí do casal, e aí o que acontece? É isso aí, é separação, do mesmo jeito que casou, separa. Ficou muito fácil separar, né? O casal que não tem filho, então, fica mais fácil ainda. E aí, por que eu tô falando isso? Porque aí eu tô avançando para a parte do relacionamento do divórcio. Não existe isso não, né? Mas existe. Não existe com esse nome, mas existe. E aí eu falo a questão do divórcio, porque eu já passei por 2, tá? E eu tenho experiência para falar disso. E aí o que acontece? Quando ninguém casa pensando em divorciar. Eu acredito nisso. Todo mundo que casa quer ser feliz, todo mundo que casa quer ficar junto para a vida inteira. Pelo menos comigo foi assim. Mas não aconteceu. E aí, quando eu falo de relacionamento de divórcio, é a questão seguinte. É preciso ser conversado lá naquele alinhamento de expectativa também. Se vocês vierem a divorciar, como que vai ser a divisão de bens? O cachorro vai ficar com quem? Os filhos vão ficar com quem? Os filhos vão ficar com a mãe, é óbvio. Normalmente a mulher fala assim. Mas isso não é uma regra, né? Isso é o que normalmente acontece. Mas e aí, se os filhos já tiverem adolescentes, tiverem opinião e poder escolher? Então tem tudo isso. Não, o homem normalmente tem hoje está muito parecido isso, né? A mulher tem o seu trabalho, a mulher tem a sua profissão, não tem tempo também, o tempo dela também é curto, como o do marido. Então e aí, como é que nós vamos fazer? Então, na verdade, isso na minha cabeça tem que ser alinhado lá atrás. O divórcio. Com quem vai ficar a bicicleta? Com quem vai ficar o carro? Com quem vai ficar o apartamento? Ou o carro, o apartamento, a bicicleta, nós vamos vender e vamos dividir o dinheiro e cada um vai seguir seu rumo?
Você compra lá seu apartamento de novo, ou não compra, ou faz o que for. Porque quando isso é alinhado antes, eu conheço um casal que fez isso e vieram a divorciar, e foi assim, saiu tudo certinho. Não quer dizer, não é o que eu estou falando, que quando existe o divórcio, todos os divórcios, eu não estou generalizando que todos os divórcios são complicados, tá? Existem vários divórcios que são tranquilos também. Ah, um abre mão da panela, o outro abre mão do garfo, um abre mão da cama, o outro da televisão, e por aí vai. Mas quando você alinha isso antes, quando você tem isso antes alinhado, o divórcio é mais suave. Já estava alinhado lá atrás que eu ia ficar com isso, eu ia ficar com aquilo. Então pronto. É isso. Então, gente, resumindo essa live aqui, o relacionamento é isso. Ele começa quando você está no ventre da sua mãe. Porque quando os seus pais começam a conversar com você, ali dentro, começa um relacionamento. Aí vem o relacionamento seu, depois que você nasce, na sua infância, na sua adolescência, vem o relacionamento do primeiro namoro, vem o relacionamento no trabalho, vem o relacionamento com o casamento e vem o relacionamento com a vida inteira. Tudo que você pensa em pessoas é um relacionamento. Mais profundo, menos profundo, um relacionamento mais superficial, com o frentista do posto de gasolina, com a atendente da padaria. É isso. Então, resumindo a live, é isso. Mas a dica que eu deixo para você aqui hoje é o relacionamento com seus filhos e o relacionamento com o casal. Atente-se a isso. Atente-se aos filhos que você está criando. Atente-se aos filhos que você está se tornando para os seus pais. Atente-se ao seu relacionamento com o casal. Alinhe as expectativas para que as frustrações sejam cada vez menores. Frustração é ruim de acontecer? Claro que é ruim. Mas às vezes é bom acontecer para acordar a gente. Às vezes é bom acontecer também. Mas se você conseguir alinhar suas expectativas com o seu cônjuge, qual o problema? A tendência de dar certo é muito melhor. Você consegue alinhar o seu relacionamento com o seu cônjuge em qualquer época. Estou falando muito aqui do início. Mas em qualquer época da sua vida, você tendo 15, 10, 5, 1, 30 anos de casado, você pode sentar e alinhar as suas expectativas. Só lembre de um detalhe: amor nas palavras. Não é DR, é alinhamento de expectativa. Vamos sentar aqui e vamos alinhar as nossas expectativas. É isso. Se você quiser comentar alguma coisa, se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Então, pessoal, é isso. Essa é a questão do relacionamento. Essa live ela vai ficar salva no IGTV. Se você quiser assistir novamente, compartilhar com as pessoas que você acredita que se interesse por esse tipo de assunto, vá lá. Compartilha com as pessoas, comenta, curte e tamo junto. Amanhã tem mais. Muito obrigado pela sua presença aqui nessa live. Muito obrigado pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui no meu canal. E vamos que vamos para essa quinta-feira maravilhosa que o sol lá fora tá rachando. Um forte abraço a todos vocês.